Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos estudando a lição Jesus, o Bom Pastor, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 11 ao verso 21. Jesus, o maravilhoso pastor. João 10, do 11 ao 21. O que nós vamos ver, ouvir, tentar entender e compreender o que o Evangelho de João fala sobre o bom pastor? Em João, Jesus ele diz, João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor. O adjetivo grego bom, kalos, significa maravilhoso, excelente, tanto em seu caráter como em sua obra. Jesus é o bom pastor no sentido de um modelo ideal de perfeição. Então, quando Jesus ele diz, eu sou o bom pastor, o que ele está passando para nós é justamente isso. Eu sou o maravilhoso pastor, eu sou o excelente pastor, o meu caráter, a minha idoneidade, a minha santidade é real, tanto naquilo que eu falo como na minha obra. Jesus é o modelo perfeito de perfeição. É o modelo ideal para que possamos seguir, para que possamos ser seus discípulos, como verdadeiras ovelhas do seu aprisco. O oposto do bom pastor são os fariseus e os líderes espirituais que existem até hoje. Por quê? Por que o oposto do bom pastor são os fariseus e os líderes religiosos? No texto do Evangelho de João, capítulo 10, Jesus apresenta isso. E ele lista, podemos estar três em muitas falhas destes fariseus e desses líderes espirituais que existem hoje. Primeiro, Jesus ele diz que eles são ladrões e salteadores. João capítulo 10, verso 1 e o verso 8. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Por quê? Porque as ovelhas, as verdadeiras ovelhas de Cristo, conhecem a voz do bom pastor. Elas reconhecem. E elas reconhecem também a voz dos ladrões e salteadores. Por isso, não lhes dão ouvido. Segundo, estranhos. Esses fariseus e líderes espirituais hoje são estranhos, tanto para Deus, tanto para Cristo, tanto para o Espírito Santo, tanto para a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João capítulo 10, verso 5. Então Jesus fala que esses ladrões e salteadores são também estranhos. E terceiro, mercenários. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. João capítulo 10, verso 12 e 13. Então nós vemos que o mercenário, eles não conhecem as ovelhas. Por quê? Porque eles não amam as ovelhas, eles roubam as ovelhas e depois as abandonam no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da perseguição, no meio da luta. Eles não têm nenhum relacionamento profundo e íntimo com as ovelhas. Por isso, eles são mercenários. Só querem a parte boa das ovelhas. Mas quando vêm as lutas e as provações, eles fogem e abandonam as ovelhas. Jesus continua. Eu dou a vida pelas ovelhas. Verso 11. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. É a prova do excelente amor pelas ovelhas. Doar, se entregar pelas ovelhas. E
a prova da sua excelência é que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus ele não veio somente buscar, ele veio salvar, ele veio dar a sua vida para que as ovelhas que estão dispersas, mortas nos seus delitos e pecados, tenham vida e vida em abundância, porque ele dá a sua vida por nós, pelas suas ovelhas. Aqui temos 3 lições sobre a natureza, a extensão e a eficácia do sacrifício incondicional de Jesus pelas suas ovelhas. Primeiro, o sacrifício de Jesus foi uma oferta voluntária. Ele quis se entregar, ele quis se doar por amor a nós. Ou seja, ele deu a sua vida ou se entregou espontaneamente para morrer pelas suas ovelhas. João capítulo 10, verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10, verso 17 e 18. O que nós aprendemos aqui? Seu sacrifício não foi em vão. Sua morte não foi uma vitória dos seus inimigos. A sua morte foi voluntária para salvar suas ovelhas. Por isso ele recebeu de Deus a autoridade para entregar a sua vida e depois para reassumir. Ou seja, ele se entregou, morreu naquela cruz, foi enterrado e ao terceiro dia ele reassumiu a sua vida, porque ele recebeu a autoridade do Pai para isso. E isso fica bem claro no texto, no verso 17 e 18. Dou a minha vida para a reassumir, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para a reavê-la. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi uma oferta voluntária. Segundo, o sacrifício de Jesus foi limitado às suas ovelhas. Então, ele morreu somente para aquelas que vão crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele morreu para garantir a salvação do seu rebanho, que é a igreja. Não é a igreja que tem nome, presbiteriana, assembleia, batista ou qualquer outra denominação, mas para a igreja que entendeu e compreendeu a palavra de Deus e creu em Cristo Jesus. Ela é de toda língua, povo, nação, credo, poder aquisitivo, raça, então tem de todos os lugares. Essa é a igreja de Cristo, que entendeu e entendeu que Cristo Jesus morreu naquela cruz para nos salvar de todo o nosso pecado. Atos 20, 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Cristo, ele, comprou com o seu próprio sangue. Então, Cristo comprou a sua igreja através do seu sangue. E Paulo fala em 1 Coríntios que por alto preço foste comprados. Glorificai a Deus com o vosso corpo. 1 Coríntios 6, verso 20. Ele amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele amou a sua igreja e se entregou por ela para santificar a sua igreja, para que ela pudesse ser gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
O sacrifício de Jesus foi limitado às suas ovelhas porque ele não intercedeu pelo mundo, mas ele intercedeu pela sua igreja. João capítulo 17, a oração sacerdotal, ele ora por ele ora pelos seus discípulos e ele ora pela igreja. Como? Não rogo somente por os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ele amou e ele intercedeu por nós. Ele sabia por quem estava morrendo. Ele sabia que ele estava morrendo pelos filhos de Deus, pelas ovelhas do rebanho de Deus, pela igreja de Cristo Jesus, lavada e redimida, santificada pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Terceiro, toda ovelha pela qual Jesus morreu será convertida por ele, será transformada por ele, será restaurada por ele. João 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Há um só rebanho, a igreja, um só pastor, Jesus Cristo. Ainda que existam muitos apriscos, nenhuma ovelha ficará perdida. A palavra de Deus vai buscar e salvar a ovelha perdida, por meio da fé em Cristo Jesus. Para resumir esse ensino do maravilhoso pastor, Jesus fala ao nosso coração: o que o bom pastor dá para as suas ovelhas? A sua própria vida, versículo 11. Salvação, alimento e liberdade, versículo 9. Vida abundante, versículo 10. A existência de um único rebanho sob sua proteção e direção, verso 16. Vida eterna, verso 28. Segurança eterna, verso 29. Isso tudo o Senhor garante para as suas ovelhas. Aqueles que creram em Cristo Jesus têm todas essas promessas e muito mais, porque Ele veio se entregar por mim, por você e pela sua igreja. Que Deus nos abençoe. E o que nós aprendemos hoje é: Jesus é o maravilhoso pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Temos 3 lições sobre a natureza, a extensão e a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus neste texto. João 10, 11. O sacrifício de Jesus foi uma oferta voluntária. O sacrifício de Jesus foi limitado às suas ovelhas. Toda ovelha pela qual Jesus morreu será convertida por ele. E assim vivemos, para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Aplique esta palavra em meu coração, no coração de cada ouvinte, de cada irmão que está acompanhando, ó Pai, esse breve estudo. Que eles possam entrar pela porta que é Cristo. Que eles possam ser guiados pelo maravilhoso e bom pastor, para que possamos ter a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Abençoe cada família, Senhor Deus. Coloque a tua mão de cura sobre cada enfermo, restaurando, sustentando e amparando em todos os momentos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.